Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária histórica aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos do livro História do Cristianismo, do historiador britânico Paul Johnson. Sem mais então, passemos a palavra a Paul Johnson para que ele nos desvele um pouco da história do cristianismo. Faz agora quase 2000 anos, desde que o nascimento de Jesus Cristo pôs em movimento a cadeia de eventos que levou à criação da fé cristã e sua difusão por todo o mundo. No decorrer desses 2 milênios, o cristianismo talvez tenha provado exercer maior influência na modelagem do destino humano que qualquer outra filosofia institucional. Mas agora há sinais de que seu período de predominância está se aproximando de um desfecho, o que convida, portanto, a um retrospecto e a um balanço. Neste livro, procurei levantar toda a história em um único volume. Isso envolve muita compressão e seleção, mas tem a vantagem de proporcionar perspectivas novas e esclarecedoras, bem como de demonstrar como os variados temas do cristianismo se repetem e modulam através dos séculos. Aproveitei os resultados de um vasto número de pesquisas conduzidas, publicados ao longo dos últimos 20 anos sobre uma série de episódios notáveis da história cristã, e pretendo apresentar os fatos salientes, tais como são vistos e interpretados por estudiosos modernos. Trata-se, pois, de uma obra de história. Pode-se indagar: é possível escrever sobre o cristianismo com o grau necessário de distanciamento histórico? Em 1913, Ernest Troeltsch argumentou de maneira persuasiva que os métodos céticos e críticos da pesquisa histórica seriam incompatíveis com a crença cristã. Muitos historiadores e a maioria dos sociólogos religiosos concordam com ele. Há, de certo, um aparente conflito. O cristianismo é, por essência, uma religião histórica. Baseia suas alegações nos fatos históricos que declara. Se estes forem abolidos, o cristianismo não é nada. Assim sendo, poderá um cristão examinar a verdade desses fatos com a mesma objetividade que apresentaria com relação a qualquer outro fenômeno? Poder-se-á esperar dele que cabe a sepultura de sua própria fé, se for esse o caminho aparentemente apontado por suas investigações? No passado, muito poucos estudiosos cristãos tiveram a coragem ou a confiança de colocar a livre perseguição da verdade antes de qualquer outra consideração. Quase todos estabeleceram um limite em algum ponto. Não obstante, com seus esforços defensivos, provaram-se fúteis. Como seus esforços defensivos provaram-se fúteis? Como seu sacrifício da integridade parece ridículo em retrospecto. Rimos de John Henry Newman porque, para proteger seus alunos, manteve sua cópia de The Age of Reason trancada em seu cofre. E sentimos-nos desconfortáveis quando o bispo Stubbs, antigo professor régio de História Moderna em Oxford, narra, triunfante, como fez em uma palestra pública, seu primeiro encontro com o historiador John Richard Green. Como ele fez? Vamos ver. Eu sabia por descrição que tipo de homem estava para encontrar. Reconheci-o quando entrou na carruagem, tendo nas mãos um volume de Ernest Renan, que escreveu uma biografia de Jesus Cristo materialista. Disse para mim mesmo que, se eu puder impedir, ele não lerá esse livro. Sentamos de frente um para o outro e iniciamos imediatamente uma conversa. Ele veio visitar-me em Navestock mais tarde, e aquele livro de Renan encontrou o caminho de minha cesta de papéis. Stubbs havia condenado a vida de Jesus, de Renan, sem lê-lo, e o ponto básico de sua anedota foi ter convencido Green a fazer o mesmo. Assim, um historiador corrompeu o outro, e o cristianismo foi desonrado pelos dois. Afinal, o cristianismo, identificando verdade com fé, deve ensinar, e adequadamente compreendido, de fato faz, que qualquer interferência à verdade é imoral.
Um cristão com fé nada tem a temer dos fatos. Um historiador cristão que estabelece limites para o campo de investigação, em qualquer ponto que seja, está admitindo os limites de sua fé. E, naturalmente, também destruindo a natureza de sua religião, qual seja uma revelação progressiva da verdade. Por conseguinte, o cristão, ao meu ver, não deve ser impedido, nem no mais leve grau, de seguir o fio da verdade. Com efeito, é, positivamente, fadado a segui-la. De fato, ele deveria ser mais livre que o não cristão, comprometido por princípio com sua própria rejeição. Em todas as circunstâncias, procurei apresentar os fatos da história cristã do modo mais verdadeiro e cru de que sou capaz, deixando o resto para o leitor. E aí eu dou continuidade aqui à leitura no comecinho do primeiro capítulo do História do Cristianismo do Paul Johnson. Em algum momento, em torno de meados do primeiro século depois de Cristo, e muito provavelmente no ano 49, Paulo de Tarso saiu de Antioquia e rumou para Jerusalém, ao sul, onde encontrou os seguidores sobreviventes de Jesus de Nazaré, crucificado cerca de 16 anos antes. Essa conferência apostólica, ou Concílio de Jerusalém, foi o primeiro ato político na história do cristianismo e o ponto inicial a partir do qual podemos procurar reconstruir a natureza da doutrina de Jesus Cristo, bem como as origens da religião e da igreja que ele trouxe à luz. Temos dois relatos quase contemporâneos desse concílio. Um, datando da década seguinte, foi ditado pelo próprio Paulo em sua carta às congregações cristãs da Galácia, na Ásia Menor. O segundo é posterior e provém de uma série de fontes ou relatos de testemunhas oculares, reunidos por Lucas nos Atos dos Apóstolos. É uma descrição branda e quase oficial de uma disputa na igreja e sua resolução satisfatória. Examinemos essa segunda versão antes. Ela conta que acalorado debate e controvérsia tinham surgido em Antioquia porque certas pessoas de Jerusalém e da Judéia, em direta contradição com a doutrina de Paulo, vinham dizendo aos convertidos ao cristianismo que não poderiam ser salvos, a menos que se submetessem ao ritual judaico da circuncisão. Por consequência, Paulo, seu companheiro Barnabé e outros da missão para os gentios em Antioquia viajaram para Jerusalém para consultar os apóstolos e os anciãos. Ali tiveram uma recepção mista. Receberam as boas-vindas da igreja, apóstolos e anciãos. Todavia, algumas pessoas do partido dos fariseus, que tinham abraçado a fé, insistiam em que Paulo estava errado e que todos os convertidos deveriam não apenas ser circuncidados, como também aprender a seguir a lei judaica de Moisés. Houve uma longa discussão, seguida de discurso de Pedro, que apoiava Paulo, do próprio Paulo e de Barnabé, e uma síntese de Tiago, o irmão mais novo de Jesus. Ele propôs um meio termo que foi, aparentemente, adotado com a concordância de toda a igreja. Assim sendo, Paulo e seus companheiros seriam enviados de volta para Antioquia, acompanhados por uma delegação de Jerusalém que levava uma carta. Esta estabelecia as regras da conciliação. Os convertidos não precisariam submeter-se à circuncisão, mas teriam de observar certos preceitos da lei judaica, em termos de regime alimentar e conduta sexual. O relato de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, assevera que se chegou a essa posição intermediária, por unanimidade, e que, quando a decisão foi comunicada à congregação de Antioquia, todos se rejubilaram. Os delegados puderam, portanto, retornar a Jerusalém, tendo solucionado o problema. E Paulo prosseguiu com sua missão. Essa, pois, é a descrição do primeiro concílio da igreja, tal como narrada por um documento consensual, que se poderia considerar uma versão conciliatória e ecumênica, designada para apresentar a nova religião como um corpo místico dotado de uma vida própria, coordenada e unificada, encaminhando-se para conclusões inevitáveis e predestinadas. Os Atos dos Apóstolos, de fato, afirmam especificamente que a determinação do concílio foi decisão do Espírito Santo. Não admira que tenha sido aceita por unanimidade. Ora, não admira que todos em Antioquia se tenham rejubilado frente ao ânimo por ela proporcionado.
A versão de Paulo, no entanto, apresenta um quadro bem diferente. E seu relato não é o de uma mera testemunha ocular, mas o do participante principal e central, talvez o único que compreendia a magnitude das questões em jogo. Paulo não está interessado em aparar as arestas ásperas da controvérsia. Ele está apresentando um caso a homens e mulheres cujas vidas espirituais são dominadas pelas questões com que se defrontaram os anciãos naquela sala em Jerusalém. Seu objetivo não é pacificador nem ecumênico, e muito menos diplomático. É um homem determinado a dizer a verdade e imprimi-la como fogo nas mentes de seus leitores. Nos apócrifos Atos de Paulo, escritos talvez 100 anos após sua morte, a tradição de sua aparência física é preservada com nitidez. Um homem pequeno com uma grande cabeça careca. Suas pernas eram curvas, mas seu porte era nobre. Suas sobrancelhas eram bem unidas e ele tinha um grande nariz. Um homem que inspirava amistosidade. Ele mesmo diz que sua aparência não impressionava. Admite que não era orador. Tampouco, externamente, um líder carismático. Contudo, as cartas autênticas que sobreviveram irradiam seu carisma interior. Possuem a marca indelével de uma personalidade maciça, ávida, aventurosa, incansável, volúvel, um homem que luta heroicamente pela verdade e, então, apresenta-a com um incontrolável entusiasmo, correndo à frente de sua capacidade de articulação. Não um homem com quem se poderia trabalhar, ou a quem confutar em uma discussão, fazer calar ou propor compromissos com facilidade. Um homem perigoso, rígido, inesquecível, inspirando amistosidade de fato, mas criando monstruosas dificuldades e declinando de resolvê-las por meio de qualquer sacrifício da verdade. Ademais, Paulo tinha certeza de estar com a verdade. Não faz referência a nenhum endosso, nem mesmo sugestão por parte do Espírito Santo, da solução conciliatória tal como apresentada por Lucas. Em sua epístola aos Gálatas, algumas frases antes de sua versão do Concílio de Jerusalém, ele repudia, como tal, toda e qualquer ideia de um sistema conciliar que orientasse as questões da igreja, todo e qualquer apelo ao julgamento dos mortais ali reunidos. Tenho de deixar claro para vocês, meus amigos, escreve Paulo, que o evangelho que me ouviram pregar não é nenhuma invenção humana. Não o recebi de homem algum, nenhum homem ensinou-o para mim. Recebi-o por meio de uma revelação de Jesus Cristo. Assim sendo, ao descrever o concílio e suas consequências, Paulo escreve exatamente como se sente, de forma crua, concreta e inequívoca. Seu concílio não é uma reunião de espíritos inspirados, agindo de acordo com a infalível orientação do Espírito, mas uma conferência humana de homens fracos e vulneráveis, dos quais somente ele possuía um mandato divino. Como poderia ser diferente, sob seu ponto de vista? Ora, os elementos judaicos estavam arruinando sua missão em Antioquia, que ele conduzia por instruções explícitas de Deus, que me havia destinado desde o nascimento e chamado por meio de sua gasta. Escolheu revelar seu filho para mim e através de mim, a fim de que eu pudesse proclamá-lo entre os gentios. Para derrotá-los, pois, ele foi a Jerusalém, porque fora revelado por Deus que eu deveria fazê-lo. Vi os líderes dos cristãos de Jerusalém, os homens de renove, como eles os chamam, em uma entrevista particular. Esses homens, Tiago, irmão de Cristo, os apóstolos Pedro e João, esses bem considerados pilares de nossa sociedade, sentirem-se inclinados a aceitar o Evangelho tal como Paulo ensinava e a reconhecer suas credenciais como apóstolo e mestre da doutrina de Cristo. Dividiram o território missionário, concordando que deveríamos ir para os gentios enquanto eles iam para os judeus. Tudo o que pediram foi que Paulo se certificasse de que suas congregações gentílicas proporcionassem apoio financeiro para a igreja de Jerusalém, exatamente o que me encarreguei de fazer. Tendo chegado a esse acordo, Paulo e os pilares firmaram o pacto. Não se faz referência a qualquer concessão feita por Paulo quanto à doutrina. Pelo contrário, ele se queixa de que a imposição da circuncisão aos convertidos fora, até então, estimulada como um aliciamento de certos falsos cristãos,
intrusos que se haviam imiscuído para espreitar a liberdade de que usufruímos em companhia de Jesus Cristo. Mas nem por um momento cedia aos seus ditames. Encontrava-se determinado na verdade plena do Evangelho. Infelizmente, prossegue Paulo, sua aparente vitória em Jerusalém não encerrou a questão. Os pilares que se haviam comprometido a permanecer firmes contra os falsos cristãos judeus, em troca de apoio financeiro, não o fizeram. Quando Pedro, posteriormente, veio a Antioquia, estava pronto a princípio para tratar os cristãos gentios como iguais em termos religiosos e étnicos, e comer suas refeições com eles. Porém, depois, quando os emissários de Tiago chegaram à cidade, ele retrocedeu e começou a manter-se à parte, por temer os partidários da circuncisão. Pedro encontrava-se claramente em erro, o que Paulo lhe disse em sua cara. Infelizmente, outros mostraram a mesma falta de princípios, até Barnabé, que agiu com a mesma falsidade dos demais. Paulo escreve em um contexto em que a batalha, longe de estar ganha, continua e intensifica-se, e dá a clara impressão de que teme estar perdido. Paulo escreve com paixão, urgência e medo. Discorda do relato nos Atos dos Apóstolos, não apenas por ver os fatos de outro modo, mas porque tem uma ideia arrematadamente mais radical de sua importância. Para Lucas, o Concílio de Jerusalém é um incidente eclesiástico. Para Paulo, é parte da maior luta já travada. O que há por detrás dele são duas ideias por resolver. Jesus Cristo havia fundado uma nova religião, a verdadeira, por fim? Ou, em outras palavras, ele era um Deus ou um homem? Se Paulo for vindicado, nascerá o cristianismo. Se for desautorizado, os ensinamentos de Jesus não passarão das peculiaridades de uma seita judaica, fadada a submergir no fluxo principal de um antigo credo. Pessoal, essa foi a leitura de fragmentos da obra História do Cristianismo, do historiador britânico Paul Johnson. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária histórica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo para nós podermos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo, vocês também vão encontrar a tecla Seja Membro. Se você gosta dos meus vídeos de leitura literária, das aulas ao vivo, das resenhas de livros e das resenhas de filmes, considere a possibilidade de apoiar financeiramente este canal, segundo sua possibilidade, para que nós continuemos a dar aí força para esse projeto youtubico de Universidade Aberta. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literária e tchau, tchau!